Se existisse uma lei que chamasse Lei Lucas Sodré, falaria sobre o quê? Ai, tem que ter o Sodré, né? Porque a Lei Lucas já existe. Ah, é? Qual que é a É, Lei Lucas? é a de ensinar primeiros socorros na escola, por causa de um menino que se engasgou na escola, e ele veio Tem a essa óbito. lei? Tem a Lei Gente, aí, Lucas. ó. Tá vendo como advogado não tem que decorar a Inclusive, lei? eu adoro meu nome, inclusive essa lei, né? É Ai, importante. muito Tem. importante. E não aprende, né, primeiro socorros? Criançada aprende? Então, eu fiz a brigada de incêndio, já faço parte da escola, né? Porque eu Aham. me candidatei. Mas primeiros socorros eu fiz durante a ONG, se eu não me engano, na ONG eu fiz bastante. Mas acho que é a escola que escolhe, que manda, Puta, né? tem que Tem que ter. ter uma Tem que ter equipe pra criança, adulto e e animal. animal. Tem que ter tudo. Exatamente. Ah, É, então, e mas a do Sodré? uma lei que seja Lucas Sodré. Então vai ser Lucas Sodré, pra ficar É, diferente da Lei Lucas. nossa, que interessante. O que eu pensaria? Eu acho que seria uma lei envolvendo a diversidade de classes. Eu acho que Hum. iria diminuir um pouco. Eu não sei como, não pensaria como fazer isso, né? Mas essa lei iria, de alguma forma, diminuir a diferença que tem entre as classes sociais. Porque como uma pessoa que saiu de lá das crianças das comunidades carentes, né? Que viu tudo aquilo e foi para as escolas particulares, uma das mais caras lá de São Paulo, e viu lá, né, uma situação totalmente diferente, aquele, né, jardins, coelhinhos, aquelas coisas todas, e aí eu fiquei assim, um choque de realidade tão grande. Eu acho que isso faz parte da minha experiência, faz parte do que construiu a minha personalidade. Eu acho que seria um método, talvez, de não resgatar as crianças que eu não pude, ou ajudar aquelas crianças que eu não pude, mas também de trazer o pessoal que está lá em cima um pouco para a realidade do país Seria que elas vivem. mesclar, então, as classes sociais dentro Dentro do da escola. ambiente escolar. Exato. Então, seria como se, tipo, se você pudesse, seria fazer o governo assumir todas as escolas, vamos falar grosso modo, né? E dentro dessas escolas ter as cotas dos alunos de classe baixa, média e alta para que eles Sim. convivam e tenham o mesmo ambiente de Exato. convívio. Com os mesmos materiais, o mesmo direito à alimentação, tudo que poderia ser. Porque Hum. até EJA, eu já vi pessoas do EJA que iam para a escola só para comer. Então, assim, Sim, como você prioriza a educação num país em que tem essas situações? sim, Então, assim, se não na educação, onde seria, né? Já que a educação é a base. sim. Então, nas escolas, eu acho que é um método ou caminho para fazer uma situação dessa. E eu acho que seria, né, um método também de eu poder retomar um pouco desse passado que eu larguei, porque eu não tive forças, para Uhum. poder ajudar. Mas é isso que eu ia te perguntar. Se em vivendo os extremos já foi difícil, imagina misturar os extremos. Se a gente já vê tanta coisa acontecer dentro da sala de aula com alunos da mesma classe social, imagina com alunos de classes diferentes. Iam ter as panelinhas do mesmo Ah, jeito, com ia ter aquela certeza. briga social. É um tema muito complexo. Não tô falando isso como um contra, tá? Tô Não, levantando um sim, aspecto a se analisar, porque eu claro. também sou a favor dessa inclusão, principalmente por questão das crianças não terem. É que assim, é foda. Eu acredito na meritocracia Sim, na com vida certeza. adulta. E a partir do momento que todo mundo saiu do mesmo lugar. Entendi. Então, Se todo mundo seriam teve o mesmo métodos preparo. diferentes. Aham. Que nem você falou, você partiu da escola que todo mundo tem o mesmo preparo, as mesmas ferramentas, as mesmas condições de aprender. A partir dali, a meritocracia existe. Então, eu acho que na vida adulta eu não faria isso. Mesclar as As situações. situações. É por isso que isso até entra numa das filosofias dentro do comunismo. Agora, dentro do ambiente escolar da criança, que, porra, ela não tem o poder de escolha. É dar o poder de escolha, eu concordo com você. Só que É. seria Não muito acho que deveria ser difícil. isso durante toda a carreira escolar, com certeza. Só no início, né? Mas elas têm que ter a vivência do que é o mundo, sabe? Porque eu não tinha isso. E eu tava aqui no centro de São Bernardo. Então, assim, classe média pra baixo, né? Uhum. E eu não via, eu achava que eu tava na pior, como muita gente acha. Né? Eu achava assim, Uhum. eu sou o pobre lascado que vai ser, né? Uhum. Infelizmente, eu vou receber de alguém, né? E se você, classe média, acha que não é, pense em quem paga você ou seus pais. Se você recebe de alguém, não adianta, né? E eu achava assim que eu tava na pior, até eu ir pra Ver essa esse realidade. ambiente. Você sabe que eu cresci dentro de um orfanato, né? Que foi fundado e construído cresceu pelas Nossa, minhas avós. Eu cresci brincando com as crianças do orfanato e ainda depois de adulta, até hoje, eu acompanho, ajudo eles, que é a Associação São Luís, com Z.
É uma associação muito séria, muito incrível aqui do ABC. Eles abrigam crianças temporárias e crianças para adoção definitiva mesmo. São vítimas de abuso, vítimas de várias coisas, assim. Então, você cresce nesse ambiente, apesar de eu ter sido privilegiada no sentido de ter estudado numa escola particular, de ter convivido com a classe média e a classe alta por alguns anos da minha vida, eu também convivi com a classe baixa. E isso somou para minha vida de um jeito que eu entendo quando você fala isso, porque eu não tenho dificuldade em ver essa diferença, porque eu vivi esses Porque extremos. viveu. Aham. Quem não viveu não consegue enxergar. Fala assim, é só fazer caridade. Gente, não, é o dia a dia. Não é só levar o filho para distribuir cobertor no Cobertor, frio. cesta básica. Não é só isso. É o convívio, é ele ouvir os problemas. Apesar de achar que, como professora, olhando isso, seria o maior desafio da vida. Como professor vai ser um caos. Mas eu acho que seria uma lei nesse sentido. Pelo menos para diminuir. Maravilhosa resposta. Para fazer eles entenderem o mundo.